E vamos ao passo a passo. E para preparar o MDF, nós vamos passar a base acrílica com um pincel macio. Isso prepara o fundo para depois colar o tecido. Em uma delas, eu vou colar o tecido tricoline e vou mostrar também para vocês que dá para fazer com a chita. Para facilitar na hora de passar a base acrílica, pego um pedacinho de fita crepe, colo em um dos lados do MDF, depois faço isso no outro também, que na hora de passar a base ou tinta, ele não fica escorregando. Essa dica dá para fazer também nos apliques, facilita muito na hora de pintar. Então, com um pincel macio, passa uma demão da base acrílica no MDF, depois passa no outro e espera secar. Depois que secou, eu passei mais uma demão da base, esperei secar. Então agora, com a lixa multiuso fininha, é só passar nos dois lados da peça. E utilizar um paninho para tirar a poeira que fica. Para fazer a colagem, vamos utilizar a cola branca PVA extra, passa na peça e depois espalha bem com um pincel ou trincha. Coloca o tecido tricoline e espalha ele bem com a mão para ficar bem esticadinho. E repete o mesmo processo com a chita na outra peça. Depois que o tecido secou, nós vamos passar a termolina leitosa com uma trincha ou pincel macio. Passa por toda a peça, espalhando bem em todo o tecido, principalmente nas bordinhas. E repete o mesmo passo a passo com a outra peça que tem a chita. Depois que o tecido secou bem, nós vamos para a parte da lixa. É uma lixa de unha, tá? Aí passa de cima para baixo, exatamente assim. E faz em toda a volta da peça para fazer o acabamento. E faz a mesma coisa com a outra peça que tem a chita. Sempre de cima para baixo. Faz isso em toda a volta da peça para fazer o acabamento. Depois é só passar um paninho para tirar o pozinho que fica na hora que lixa, né, o tecido e repetir o mesmo passo a passo. Eu optei por fazer com tecidos diferentes. No caso desse da abelhinha, eu vou colar o tecido floral, que tem amarelinhos também, e depois vocês vão entender por quê. E esse tecido de cereja eu vou utilizar para colar na plaquinha que tem a chita. Então, é a mesma coisa que a gente fez antes. Passa a cola, espalha com pincel e passa a mão para firmar o tecido. Esse tecido que eu vou colar agora, que é o branco com as florzinhas, ele foi passado antes termolina leitosa. Por isso que ele fica mais encorpado. Aí eu quero mostrar para vocês essa diferença. Tanto faz passar a termolina antes no tecido,
ou depois que ele tiver colado. Então, nessa peça, o tecido já está com a termolina. Olha como ele fica quando a gente vai fazer essa parte do acabamento de esticar o tecido. Tem que forçar mais nas bordinhas, porque ele fica mais encorpado. E repete o mesmo passo a passo com a outra peça. Nessa, eu vou colar o tecido de cerejas. Depois que o tecido secou, fiz o acabamento com a lixa, chegou a hora de fazer o acabamento na lateral. Olha como é que fica depois que a gente lixa. Então, com o pincel pituá, passa na tinta, tira o excesso no papel. E passa na borda da peça. Vou passar em toda a volta, dessa forma. Vou deixar secar e depois vou passar novamente. Nessa outra peça, vou fazer a mesma coisa, só que utilizando a tinta vermelha. Agora eu vou passar a tinta novamente, mas de uma forma que pinte a lateral, mas também um pedacinho do tecido, que fique levemente amarelinho. Olha a diferença, aqui não foi pintado e aqui já foi. Aí fazer em toda a volta dessa forma que pegue no tecido também. Como essa tinta é mais clarinha, nessa lateral eu vou passar depois novamente para ficar bem direitinho o acabamento. Depois que a parte da tinta ficou ok, é só passar a lixa multiuso fininha na lateral para tirar a parte áspera. Passar levemente, mas se ficar alguma coisinha depois, é só fazer o ajuste com o pincel e um pouquinho de tinta de novo. E repete do outro lado o mesmo processo. Passa um paninho macio para tirar a poeira. E verifica se precisa fazer alguma correção. Pega o pincel pituá, passa na tinta, passa no papel e passa na bordinha de novo, para deixar o acabamento perfeito. Então, agora que secou tudo, os detalhes no tecido estão perfeitos. Fiz nas duas peças, na bordinha ali tecido com madeira. Acho lindo esse detalhe. Para finalizar a peça, vamos passar verniz geral com pincel macio ou trincha. Passa, espera secar, passa na outra peça e depois dos outros dois lados também. Lembrando que o verniz é passado no tecido, na borda e depois do outro lado. Passa por toda a peça.
e faz o mesmo processo nessa peça também. Eu optei por verniz geral, mas pode ser acrílico brilhante ou fosco. E estão prontas as nossas peças. Aproveitei e fiz também nessas placas quadradas para fazer um conjuntinho. De um lado chita, do outro cereja. Cereja também. Olha, a bordinha foi feito o mesmo passo a passo do porta-copo nessa plaquinha quadrada. Aqui também eu reforcei um pouquinho mais o amarelinho na volta. E combinando. De um lado floral, floral também, do outro abelhinha novamente, para fazer um conjunto, porta-copo, porta-petisco. E lembrando que pode fazer com chita, que é esse floral vermelho, com vermelho, ou tecido tricoline, que é aquele branquinho com floral.